Bom dia, pessoal, dando início a mais uma aula de Química, começando com a parte de ligações químicas, a ligação iônica. Tudo bem? Então, nós temos aqui, na ligação iônica, é uma ligação que ocorre a transferência de elétrons ou a doação de elétrons de um elemento menos eletronegativo para um elemento mais eletronegativo. Geralmente, essa ligação ocorre entre elementos metálicos e não metálicos, entre metais e hidrogênio. Sempre os metais doando elétrons para os não metais ou para o átomo de hidrogênio. Então, o primeiro ponto que nós devemos pensar aqui é a classificação dos elementos químicos. Então, os metais, quando eu trabalho com os metais alcalinos terrosos e assim por diante, eu preciso analisar a sua camada de valência. Quantos elétrons em sua camada de valência? Então, metal alcalino, um elétron na camada de valência, metal alcalino terroso, 2 elétrons na camada de valência, e alumínio, 3 elétrons na camada de valência. Devido à sua baixa eletronegatividade, ou teoricamente são elementos eletropositivos, são elementos que doam elétrons, e são justamente esses elétrons da camada de valência que são doados em uma ligação iônica. Então aqui eu tenho um elemento químico sódio, possui 11 prótons, fazendo a distribuição eletrônica. Eu chego a 2 elétrons na sua primeira camada, no seu primeiro nível de energia, 8 elétrons no seu segundo nível de energia, e na sua camada de valência, que é o terceiro nível de energia, um único elétron. Então, existe uma tendência natural, quando este elemento químico, sódio, está próximo de um elemento não metálico, de um não metal, ele transferir esse elétron da camada de valência. Consequentemente, ele perdendo esse último elétron da sua camada de valência, ele fica com uma configuração de gás nobre, a regra do octeto, com 8 elétrons na sua segunda camada, no seu segundo nível de energia. Ou seja, o seu segundo nível de energia com uma configuração de gás nobre. Dos não metais, então, geralmente mais do que 4 elétrons na camada de valência, possui uma tendência natural de receber elétrons. São eletronegativos. Então, o que eu tenho aqui como exemplo é o flúor, possui 9 prótons, teoricamente 9 elétrons, fazendo a sua distribuição, 1s2, 2s2, 2p5. No primeiro nível de energia, primeira camada, 2 elétrons. No segundo nível de energia, ele possui 7 elétrons. Para conseguir a configuração de gás nobre, ele precisa de 1 elétron na sua camada de valência. Então, uma tendência natural de receber 1 elétron. Tá? E os gases nobres são aqueles elementos teoricamente estáveis, com 8 elétrons na sua camada de valência. Então, a distribuição do neônio, 10 prótons, 10 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6. Então, no segundo nível de energia, segunda camada L, 8 elétrons. O caso do hidrogênio, o hidrogênio ele apresenta somente 1 elétron, então 1 elétron na camada de valência, sendo que a configuração adquirida para ele para estabilização é do gás nobre hélio, que possui apenas 2 elétrons no primeiro nível de energia. No caso do carbono, eu tenho um elemento com 4 elétrons na sua camada de valência. Então, 1s2, 2s2, 2p2, 4 elétrons no segundo nível. Então, é muito importante, quando você pretende estudar ligações químicas, conhecer a eletrosfera de cada elemento químico participante de uma ligação. Então, só para a gente pensar um pouquinho aqui na regra do octeto, tudo bem? Então, os elementos químicos tendem a
estabilização quando possui uma configuração de gás nobre, com exceção ao hélio, que possui 2 elétrons em seu nível de energia, os demais gases nobres com 8 elétrons. Então, nós falamos regra do octeto, tá? Então, um elemento químico, ele tende a se ligar a outro elemento químico para estabilizar a sua camada de valência, doando e recebendo elétrons, tá? Na ligação iônica. Então, eu tenho aqui o sódio. Antes, ele possuía na sua camada de valência um número diferente de 8 elétrons, então por isso que ele participa de uma ligação. E o cloro também, antes da ligação, ele possuía um número diferente de 8 elétrons. Tudo bem? A partir do momento que ocorre essa ligação entre sódio e cloro, a camada de valência de cada elemento, do sódio e do cloro, estão com 8 elétrons. Então, adquirindo uma configuração de gás nobre. No caso do sódio, como ele é um metal, ele doa o elétron e o cloro recebe esse elétron, formando um cátion, tá? Positivo, sódio, e o cloro formando um ânion negativo, Cl-. Então, a ligação iônica é uma ligação eletrostática. Acontece com a formação de cargas opostas. Então, na ligação iônica, ou eletrovalente, doação de elétrons, nós temos quais são os participantes. Metal com não metal, então, exemplo, metal alcalino, sódio, não metal, o cloro, e metal com hidrogênio. Aqui ele coloca o potássio com o hidrogênio. Tudo bem? Rapidamente, o metal transfere o elétron para o não metal. E o que acontece? Esse metal forma um cátion e o não metal um ânion. Então, doa um elétron, fica com excesso de prótons no núcleo, fica com uma carga positiva. Recebe um elétron, fica com excesso de elétrons na eletrosfera quando comparado ao núcleo positivo, fica com carga negativa. Então, um ânion. Então, eu tenho um cátion e um ânion. Tudo bem? E aqui no caso, metal e hidrogênio, o metal transfere o seu elétron para o hidrogênio, o metal ficando positivo, como um cátion, e o hidrogênio, no caso, negativo. Então, a transferência de elétrons ocorre entre o metal e o não metal, formando o cátion e o ânion. Eletrostaticamente, eu tenho uma ligação iônica, uma atração por cargas diferentes. E no caso do metal com o hidrogênio, a mesma coisa. Tá? Então, eletrostaticamente, eu tenho uma ligação iônica. É interessante lembrar que quando o metal ele transfere um elétron para um não metal, ele perde o seu último nível de energia. Então, o tamanho do cátion é menor do que o tamanho do metal. E o ânion, quando ele ganha um elétron, ele fica com excesso de elétrons na eletrosfera quando comparado com o núcleo. Então, ele fica maior do que o elemento não metálico antes da ligação. Então, aqui um outro exemplo que eu posso trabalhar é comparando o número de elétrons cedidos com o número de elétrons recebidos. Sempre no metal, eu coloco o número de elétrons doados, tá? Com a carga positiva. No não metal, eu coloco o número de elétrons que ele vai receber, tá? O que falta para completar o seu octeto. Então, o metal, ele transfere elétrons, dependendo do número de elétrons que ele transferiu, eu coloco o número de carga, e o não metal, ele recebe elétrons, o número de elétrons que ele recebeu, eu coloco como carga negativa. Então, o metal com uma carga positiva e o não metal com uma carga negativa. Para fazer o balanceamento de cargas, eu faço a regrinha chamada regra do escorregador. Eu pego a carga do metal, escorrego para o não metal. E pego a carga do não metal, escorrego para o metal. Com isso, fazendo a multiplicação de atomicidade vezes o número de carga, atomicidade vezes o número de carga, eu tenho o número total de elétrons cedidos igual ao número total de elétrons recebidos. E tenho a fórmula do meu composto
iônico. Tudo bem? Então, um exemplo aqui que eu tenho o magnésio, eu faço a distribuição dele. Então, primeiro nível de energia, 2. Segundo nível, 8. Terceiro, com 2. Então, ele tem 2 elétrons na sua camada de valência, ele pode doar 2 elétrons. Então, a carga dele é mais 2. O flúor, um elemento não metálico, fazendo a distribuição, tem 2 elétrons no primeiro nível, 7 no segundo, consequentemente, ele vai receber um elétron e fica com carga menos 1. Então, eu tenho metal com carga mais 2, e o não metal com carga menos 1. As cargas são diferentes, eu preciso fazer um balanceamento de cargas. Lembrando que o número de elétrons cedidos deve ser igual ao número de elétrons recebidos. Tudo bem? Então, eu coloco aqui o meu metal com a sua carga positiva e o meu não metal com a sua carga negativa. Então, agora, fazendo a regrinha do escorregador, eu tenho um átomo de magnésio transferindo 2 elétrons. Então, eu tenho uma carga mais 2. E tenho 2 flúors, cada átomo de flúor recebendo um elétron, então eu tenho menos 2. Mais 2 com menos 2, o número total de elétrons é igual, cedidos é igual ao número total de elétrons recebidos. Então, a fórmula do meu composto iônico é MgF2. Então, eu preciso de um átomo de magnésio para 2 átomos de flúor. Tudo bem? Então, esse é o fluoreto de magnésio. Então, esta é a minha ligação iônica entre metal e não metal, entre metal e hidrogênio. Lembrando que é uma ligação que ocorre com a transferência de elétrons, onde o metal transfere o elétron para o não metal, ou o metal transfere o elétron para o não metal. Essa ligação ocorre formando cátions, partículas positivas, e ânions, partículas negativas. E é uma ligação eletrostática, aproximação entre esse cátion e ânion por cargas opostas. Tudo bem? Um abraço e até a nossa próxima aula.